Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede do Bairro da Graça, em Salvador, Bahia, Emerson Queiroz. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Olá a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Dando continuidade à nossa série de podcasts sobre as virtudes, hoje vamos falar sobre o compromisso. Naturalmente, não vamos esgotar o tema e menos ainda temos o intuito de trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, nós vamos conversar, refletir e, claro, buscar ampliar a nossa compreensão sobre o que significa essa virtude e, em alguma medida, também trazer isso para a nossa ação concreta, para a nossa vida, de maneira prática. Para iniciarmos, Emerson, gostaria que você falasse de modo geral o que significa para as pessoas o compromisso, o que significa de modo comum, de modo geral, digamos assim, e também do ponto de vista filosófico. Haja visto a má compreensão que a gente tem em relação a esses termos e, naturalmente, o mau uso prático que a gente faz. Portanto, gostaria que você falasse desses dois pontos de vistas em relação ao compromisso, mais filosoficamente falando e de uma maneira mais geral também, como se entende hoje. É bem provável que quando a gente ouça a palavra compromisso, uma das primeiras coisas que vem à mente ou à memória é a agenda, né? A gente olha para a nossa agenda cheia de afazeres do dia, seja ele a nível profissional, seja a nível pessoal, social, enfim. Então, normalmente a gente tem a ideia do compromisso com coisas que temos que fazer, né? Então, isso por si só pode, não quer dizer que isso afete a todos, mas pode gerar aquela imagem de algo que nos prende, né? Eu estou ali cheio de coisas para fazer e comprometido com uma série de tarefas que se impõem de alguma forma sobre mim. Então, tanto que muitas imagens que a gente vê de uma pessoa que está livre, que pode fazer o que ela quer, é quando a agenda está vazia, né? Hoje é um dia que eu não tenho nenhum compromisso com ninguém, com nada, né? Então, essa é uma das primeiras imagens que me vem à mente quando a gente utiliza essa palavra, vamos colocar assim, a nível filosófico, de forma equivocada, né? Porém, olhando pelo outro lado, compromisso é um valor, compromisso é uma virtude, compromisso é, como a gente costuma entender e chamar as virtudes, uma força da natureza humana. A gente tem aprendido isso em outros podcasts, já temos falado sobre isso. Então, essa é a visão filosófica que a gente quer abordar, que a gente quer trazer, e, de fato, ver como o empenho, né, o cultivo do compromisso como valor, e não simplesmente como afazeres, mas como valor, como força, ele agrega uma série de outros potenciais que nós, seres humanos, somos capazes de adquirir na medida que nos empenhamos em desenvolver essas forças, né? Você trouxe um exemplo, Emerson, que me sugeriu uma pergunta que justamente vai reforçar um ponto que eu queria que você falasse. Esse exemplo da agenda é muito importante porque todos nós temos uma agenda no celular para anotarmos os nossos compromissos, seja em papel também, onde a gente anota à mão aquilo que a gente vai fazer no outro dia, o nosso planejamento de vida. E falando sobre a reflexão desses compromissos, eu penso, por exemplo, em uma pessoa que trabalha como cuidadora, que cuida de um idoso ou de uma idosa, de um ser humano que precisa de uma ajuda, ou um médico, ou uma pessoa que trabalha com algo em que há muita responsabilidade perante outras pessoas, e isso implica em um grau de compromisso que vai para além dela, ou seja, ela está ocupada de ajudar outras pessoas. E isso é muito importante porque faz com que essa pessoa se torne melhor, naturalmente, que é em função de sua consciência diante dessa experiência, porque você trabalha a virtude da generosidade. E é muito importante porque quando a gente tem compromissos só conosco, para os nossos prazeres, para as nossas coisas corriqueiras, isso vai nos afastando de compromissos mais elevados, seja em um grau menor ou maior. A gente está falando aqui de possibilidades de compromisso. O Sêneca falava disso na obra A Brevidade da Vida, onde ele fazia uma reflexão sobre o comportamento dos romanos de sua época que desperdiçavam tempo com coisas fúteis, do ponto de vista filosófico. E é muito interessante refletir sobre isso, Emerson, porque vai de encontro também ao que você falou sobre compromisso e liberdade. Uma pessoa que ajuda os demais, ela tem compromisso com a sua própria alma, com seus valores e, consequentemente, com os outros. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, para que a gente refletisse mais sobre essas ideias. Maravilha. Bom, como a gente costuma dizer, vamos começar do começo, né? Bom, é importante observar que o ser humano ele tem dimensões.
A gente já falou isso em muitas oportunidades, temos vários podcasts que aí estão, nosso curso de filosofia explica isso muitas vezes. E, obviamente, esse valor compromisso ele está associado a diversas dimensões. Então, a gente pode falar em termos sintéticos, né? Vamos sintetizar, pegar as imagens que temos de um ser humano como um ser dual, né? Composto do que se chama de espírito e matéria, ou ser e personalidade. Então, a gente vai ter graus diferentes de força e intensidade à medida que ela se expresse nos diferentes níveis humanos, né? Então, esses afazeres, né, até afazeres que chegam, de certa forma, a nos condicionar em alguma coisa, são aqueles que a gente está atribuindo ao nível da personalidade, né? Que sejam a nível pessoal, ou às vezes até a nível social, né? Mas que se apresentam até como uma certa imposição. A gente sabe que a vida é feita de escolhas. Isso não é uma palavra, uma frase poética ou um pensamento repetitivo. Isso é uma ideia real. Enquanto a gente não toma nossas próprias decisões, de certa forma, a gente pode até colocar que a vida, né, o karma, o destino, e cada um vai dar um nome, vai decidir por nós. Então, é fácil perceber que quando a gente se omite, né, quando a gente não assume um protagonismo na nossa vida, inclusive na esfera pessoal, como a vida é dinâmica e se movimenta, ela vai acabar tomando decisões, colocando na nossa frente, né, motivações para escolha e decisão e tal. Então isso, como vai se impondo de certa forma a algumas pessoas, acaba se tornando essa imagem de condicionamento, de aprisionamento, como você trouxe, né? Então surgem, vamos assim dizer, uma série de compromissos que é como se a gente dissesse assim, não foi eu que escolhi, né? Chega até a caso assim, eu não pedi para nascer, ou foi minha mãe que mandou, ou porque meu chefe quis, tal. Então, assim, a gente vai se vendo em situações que para alguns, vamos até colocar que, desculpe se isso vai parecer duro, mas às vezes até confortável, né? Porque como não cabe a mim escolher, eu só tenho que fazer aquilo que me mandaram. Então, o compromisso ele acaba se tornando uma coisa de fora. O que a gente quer resgatar é na dimensão humana espiritual, essa ideia do ser, essa identidade, que desde Pitágoras, Kant, falam que é isso que outorga uma dignidade, né, ao ser humano, essa sua capacidade consciente de discernimento, quando o compromisso ele vem dessa dimensão, né, ou seja, como de fato ele se apresenta como um valor, a gente vai expressar a nossa melhor condição de liberdade, porque justamente temos força para direcionar a nossa vida dentro das nossas possibilidades. Agora, é claro, Danilo, a gente tem que deixar claro, nada aqui que a gente está falando é absoluto. E como outras vezes a gente reforça, o ser humano não está pronto. Compromisso é um valor como tantos outros que a gente precisa pôr em prática, como já dizia Aristóteles há muito tempo, e aprender a lidar com ele. Aprender a lidar com ele. Então, traz até alguns benefícios, se é que podemos colocar assim. Vou dar um, por exemplo, nesse caso que a gente está falando, o compromisso, por exemplo, ele requer que a gente tenha um certo grau de instrução, um certo grau de investigação, para que a gente possa saber, por exemplo, com o que eu estou me comprometendo. Talvez não seja justo para conosco assumir compromissos de esferas que a gente não domine, de esferas que a gente não tem condições de aportar, exceto se tenhamos claro que isso requer um esforço de aprendizado. Então a gente também tem que saber com o que eu vou me comprometer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Suponhamos que eu não tenha nenhuma habilidade com natação. No máximo a piscina é só para se refrescar e acabou, né? Então, como posso, sei lá, numa festa de família, me comprometer e ser o responsável, se é a festa na piscina, eu serei o salva-vidas, né? Eu, no máximo, posso servir para alertar outros, tal, mas eu tenho que saber meus limites, eu tenho que saber minhas condições, né? E esse mínimo, vamos assim dizer, conhecimento sobre nós mesmos, ele já, por si só, já é um valor. Então, para eu me comprometer com algo, eu preciso aprender um pouco mais sobre mim, eu preciso saber um pouco mais sobre a situação, eu preciso me interessar pelaquilo que está acontecendo ao meu redor, para que eu possa criar esses vínculos, né? E aí a gente vai começando a entender a diferença desse compromisso
que se impõe e esse compromisso que a gente quer cultivar como expressão dessa liberdade. E ainda na esteira desse assunto, Emerson, a gente falava bastante antes de começarmos a nossa gravação, como a gente sempre faz, refletindo sobre o que a gente vai falar, quais são as ideias mais importantes e aquilo que pode chegar de fato ao coração das pessoas. Dito isso, as virtudes não são aleatórias e isoladas. Quando a gente pensa em uma virtude, ela relembra a outra e acaba puxando. É como se fosse um kit de virtudes. Isso é muito interessante porque a virtude do compromisso traz a virtude da lealdade, da fidelidade, do ritmo. Como exemplo, o sol, ele é fonte de energia, fonte de generosidade, de uma luminosidade que aquece a todos nós, não só nós seres humanos, mas tudo que existe no mundo manifestado. E os planetas giram em torno dele e ele faz isso por dever. A natureza também nos dá os frutos e tudo aquilo que ela pode nos ensinar em termos de generosidade, de dação, de ritmo, de acolhimento, de profundidade. E isso tudo é feito com muito coração, com muita generosidade, com muito ritmo. Ou seja, uma virtude traz a outra. E tanto a natureza quanto o sol não têm vaidade, porque eles não esperam aplausos. Isso é muito interessante de refletir e me fez lembrar o Pequeno Príncipe naquela passagem do planeta onde tinha aquele acendedor de lampiões. E ele sai de lá refletindo muito e diz para si próprio: esse foi o único lugar onde eu vi alguém que faz algo que não é só para si próprio, ou seja, que ele não se ocupava de si próprio, fazia algo para os demais. Isso é muito importante e reflete esse ponto que eu estou trazendo. Uma virtude traz a outra. Ele havia passado por outros planetas antes, do rei vaidoso, do bêbado, e ele não havia encontrado essa virtude que ele encontrou naquele humilde ser que acendia lampiões. Ou seja, quando a gente faz algo para os demais, como uma mãe que educa um filho e que o faz por liberdade e também por compromisso, ela faz por amor. E é importante refletir sobre isso, porque nós podemos fazer, como já disse, reforçando graus de compromisso. Podemos fazer mais pelas pessoas, começando fazendo por nós mesmos, nos fortalecendo, nos melhorando. Gostaria que você falasse desse ponto para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Perfeito. Para usar uma linguagem moderna, né? Essa é uma das vantagens que a gente pode ter quando escolhe, né, sem nenhuma dúvida, desenvolver uma virtude, seja ela qual for. Trazendo aquela imagem de Platão que as virtudes são como um colar de pérolas, né? Quando você pega uma, você pode trazer todo o colar junto com você. Então, o compromisso, sim, como tantas outras virtudes, vem com o pacote, que eu vou trazer algumas, que obviamente não tem como dizer que é precisão para todo mundo, porque cada um terá o seu nível, o seu grau, a sua forma de expressão, mas tentarei trabalhar com exemplos que sejam assim de fácil reconhecimento para todos, né? Quando a gente aborda o compromisso como valor, a gente está falando de uma força, como nós já dissemos, da natureza humana. Quando a gente vai empregar essa força, ou seja, eu estou escolhendo desenvolver isso, naturalmente o nosso meio social, pessoal, ele vai reagir a isso, né? Ou seja, ele vai provar isso. Nós vamos ser provados, nós vamos testar o nosso comprometimento com aquela ideia, com aquela causa. Isso faz parte para tudo que a gente faz na vida. É importante entender isso, né? A natureza não vai nos punir, mas ela vai nos testar. Ela vai, como qualquer força, quando a gente malha, né? Desculpe aí os profissionais de educação física, fisioterapeuta, mas acho que o termo é esse, é força resistida, né? Você pega um peso, você oferece uma carga e você faz uma força contrária àquela carga, e isso vai agregar músculo. Nas virtudes não são muito diferentes, né? Você vai estipular um determinado valor e quando vamos colocar em prática, de certa forma, vamos treinar isso resistindo às nossas ideias. Então o compromisso não é diferente. Então, por si só, uma primeira virtude, valor ou até ideia cósmica, que se quisermos pensar assim, que trazemos é a vontade. Quando você se compromete com algo, esse compromisso, se é de fato verdadeiro, ele precisa ser mantido, né? Eu preciso manter aquilo. E pode ser que eu me comprometa com qualquer coisa que seja. Pode ser uma festa, pode ser um passeio, pode ser uma atribuição profissional, um apoio, uma ajuda a alguém ou a algum lugar. Aparecerão muitas opções, muitas coisas acontecendo, tipo desde uma dor de barriga, uma dor de cabeça, a um conflito de agenda, a um chamado de alguma coisa, até um filme, uma série que lançou no cinema, enfim.
teremos muitos chamados para dispersar esse compromisso. Muitos a gente vai, inclusive, se justificar. E aí vamos ter que decidir se vamos manter o compromisso ou não. Quando a gente opta, por exemplo, em manter-nos firmes, isso agrega um certo grau de vontade. Isso nos mostra uma capacidade de eleição, de escolher e de nos mantermos firmes àquilo que a gente se comprometeu. Só aí já falamos de 2 elementos que vêm junto com o compromisso: vontade e capacidade de escolha. E essa capacidade de escolha, a gente ainda pode manter essa perseverança e a constância. Porque eu preciso perseverar naquilo que eu me decidi. Como um treinamento. Com todo o cuidado e ressalva que eu faço, para não parecermos rígidos. Não quero trazer que a ideia do compromisso ela seja absoluta. Não é essa a perspectiva que nós queremos trazer agora. Mas é importante saber que a gente precisa ser estáveis, né? E aprender a manter as coisas. E no nosso mundo contemporâneo, não sei como é para você e para quem nos ouve, aliás, para você eu conheço um pouco, obviamente, mas quem nos ouve não sei. Mas essas ideias de como tudo muda o tempo todo no mundo, né, como dizem por aí, é tudo tão instantâneo, para a gente pensar em coisas que se mantêm firmes, né, em coisas que permanecem, às vezes é um pouco difícil. Mas é importante que a gente observe isso. Existe mudança? Claro. Existe flexibilidade? Sim. Mas uma flexibilidade de forma excessiva, ou seja, quando a gente coloca sempre margem para tudo mudar o tempo todo, isso pode cair numa instabilidade. E aí fica difícil, de fato, se comprometer com algo que é instável e encontrar pessoas comprometidas. Eu posso dar um exemplo bem básico. Quantos de nós, é para a gente refletir, né? Não vamos falar dos outros. Quantas vezes a gente recebe, sei lá, um convite para uma festa e a pessoa pede que confirmemos a nossa presença? Às vezes a gente até sabe, estou falando do caso que às vezes a gente até sabe que naquele dia não temos nada para fazer. Mas muitos ficam até a última hora para poder manter a sua confirmação, na expectativa de ver se não aparece talvez algo melhor. ou sei lá, vou deixar uma margem aí, porque vai que acontece alguma coisa e eu não consigo cumprir a palavra dada, né? Então isso vai apresentando uma série de receios, uma série de dúvidas que nós temos. Então quando a gente estabelece o compromisso como vontade, como eleição, se eu me comprometi com a festa, eu farei o esforço, né, o são esforço de manter a minha presença naquele dia local. Isso inclusive dá à pessoa uma certa segurança e tranquilidade de saber como ela pode organizar, né? Você citou o Pequeno Príncipe, é a mesma coisa, né? Estou te aguardando lá, estou te esperando, tem um rito de preparação, né? Quando a gente não se compromete, quando a gente deixa a coisa vazia, a pessoa, de um lado, faz um estímulo, espera uma resposta, quando você não dá, como é que fica, né? Fica difícil de gerar laços, vamos assim dizer. Então, o compromisso traz um outro valor. Desculpa estar falando muito, mas é porque vai puxando as virtudes, vão vindo, né? O comprometer, né, que é o sentido da palavra, o compromessa, né? Ele une as pessoas, né? Quando você se compromete com alguém, e volta a frisar, não precisamos pensar nas coisas mais duras da vida. Pode ser uma festa, pode ser um cinema, mas se você se comprometeu, você cria um laço ali, né? E um laço que se estabelece naturalmente, como nós vemos com as virtudes, porque quando você se compromete, neste caso, e cumpre, você de fato gera um laço. Agora, quando a gente se compromete e não cumpre, há um vazio, há um espaço, e que pode ser ocupado por vícios, né? A gente não tende a brigar porque as pessoas cumprem com o que prometeram, mas a gente pode gerar graves discussões quando a gente se compromete e não cumpre. Seja num evento, seja num prazo profissional e coisas assim. Então aí já citamos em síntese a vontade, a capacidade de escolha, a própria união que se gera, ou seja, esse é o pacote, né, como você tinha mencionado, e tem outros que a gente ainda pode falar, que, enfim, vem junto com esse esforço de nos comprometermos com algo.
Diante do que você acabou de falar, Emerson, eu estava aqui refletindo e lembrando de um artigo da professora Délia Steinberg, que foi a nossa diretora internacional da Nova Acrópole, falecida no ano passado. Há um artigo dela, que inclusive está na internet, cujo título é O Compromisso Humano. E ela diz algo mais ou menos assim, que os homens têm medo ao compromisso, têm aversão ao compromisso. Acho que é essa palavra que ela usa. E ela usa o termo também angústia, e isso gera uma angústia em nós, porque é como se perdêssemos a nossa liberdade. Isso nos tira a liberdade, conforme ela fala no seu artigo. E é muito interessante porque ela fala que os homens têm medo ao compromisso ou aversão. Ela está se referindo naturalmente que ao ser humano, porque o ser humano passa por essas provas. E isso vai muito de encontro ao que você acabou de dizer, o medo de termos compromisso. Esse exemplo que você trouxe é muito curioso porque a gente tem medo de dizer, estarei presente na sua festa, no seu aniversário, na sua formatura, em um compromisso que a pessoa tenha. É como se a gente esperasse até o fim do jogo, até os 95 do segundo tempo. E isso deve nos gerar uma reflexão. Eu gostaria que você falasse desses dois pontos, da inflexibilidade e do medo excessivo de se comprometer com as coisas. Um exemplo prático, se a gente marca esse podcast e você tem algum problema pessoal muito sério, levar alguém no médico, no hospital ou alguma outra coisa, seria inflexível da minha parte dizer, não, Emerson, temos que gravar, esse podcast tem que ser feito hoje. Isso é inflexibilidade. Por um outro lado, se você está com um pouquinho de dor de cabeça ou uma indisposição que é suportável, eu o conheço bem, você não vai deixar de gravar o podcast porque você entende que é importante. Ou seja, a gente precisa se conhecer melhor para que a gente entenda mais a ideia do compromisso, se comprometendo, claro, consigo próprios. Então, eu gostaria que você falasse do perigo desses dois excessos, da inflexibilidade ou da rigidez, e a sua contraparte, que é a complacência, uma fraqueza, complacência ou pena de si próprios. É importante refletirmos mais sobre isso. Eu gostaria que você falasse dos principais elementos que nos ajudam a entender melhor o que isso significa e buscar um justo meio dentro dessa ideia do compromisso. Bom, maravilha. A gente pode, inclusive, usar uma referência que é Aristóteles, né? A gente trabalha isso, inclusive, no curso de Filosofia para Viver, é um tema onde é abordado precisamente isso, né? Quando a gente quer trilhar o caminho da virtude, ou esse caminho da vida moral, né? Esse caminho da moralidade, como você traz, né? Um dos alertas que Aristóteles faz é da gente tomar cuidado com os excessos, né? Justamente como é uma força, como qualquer força que a gente vai aplicar, se exceder, ela pode, se for o caso, destruir algo, né? E se não for suficiente, podemos não conseguir mover aquele objeto que precisamos mover. Então, a nível bem material. Isso a nível interno, pelo menos em termos de entendimento, não é diferente. Então, de fato, quando a gente se compromete com algo, a gente faz um vínculo. E o cuidado que a gente tem que ter, como mencionamos e agora desenvolvemos, é de não sermos rígidos. Pode ser que muitas coisas precisam ser adaptadas. As coisas de fato mudam, a nossa mente muda, a nossa visão sobre as coisas mudam, e a gente precisa saber que tem coisas que não estão no nosso controle. Então pode ser, retomando o exemplo da festa, que a gente marque, a gente assuma o compromisso da festa, mas às vezes surge uma emergência de saúde, né? E aí vamos ter que pesar se é uma situação de saúde realmente grave. Às vezes uma questão corriqueira, aí cada um é que vai poder medir, né? Não podemos dar soluções para os demais. Porém, a gente precisa saber, isso a gente pode ofertar, saber que esse tipo de análise, esse tipo de comparação, a gente precisa aprender a fazer. A gente não pode simplesmente se entregar também a qualquer brisa que sopre de qualquer lugar, né? Isso inviabilizaria qualquer coisa, né? Então, esse é um exercício que a gente precisa ter claro. Quando eu me comprometi, aparecerão coisas que a gente até não estava vendo. E eu vou ter que decidir, pesar para mim o que é mais importante, que grau de esforço eu consigo empregar para manter aquilo ou não. Então, quando eu avalio com reflexão, com consciência, que aquela escolha que eu fiz anteriormente eu preciso revisá-la, não há problema nenhum. E eu digo não há problema nenhum, não é em relação ao outro, eu digo para nós mesmos. Porque a gente sabe, os que estão ouvindo aí sabem disso. Quando a gente está se enganando, a não ser que estejamos muito inconscientes, mas quando a gente está se enganando, a gente percebe, né? A gente sabe quando aquilo é uma justificativa, desculpa o termo, mas uma justificativa barata para não realizar algo, ou quando de fato a gente, não, eu precisei tomar uma outra decisão.
Geralmente, quando é assim, a gente fica tranquilo. Porque temos consciência e convicção. Olha, eu tinha que ir por esse caminho, eu me comprometi por esse caminho, porém, algo de fato importante aconteceu e eu tive que mudar a rota. E ficamos tranquilos com relação a isso. Normalmente, nós nos incomodamos quando essa mudança de rota, ou temos que quebrar um compromisso por alguma justificativa de nossas fraquezas ou nossos vícios, né? E esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. O outro grau, né, já que eu falei da rigidez, é o da instabilidade, né? Nós também não podemos considerar que, como também foi mencionado há pouco, mas desenvolvendo agora, que por eu ter uma margem, obviamente, sempre de flexibilizar, eu não posso considerar isso uma regra que gere instabilidade, né? Porque, assim, pode ser que não agrade a todos, mas se tudo é tudo, né, nada é nada. Então a gente fica com um certo grau de absolutos que não se encaixam, né? Então flexibilidade, ela pode variar, assim, eu sei para onde eu estou indo, eu me comprometi com... É o exemplo que eu costumo dar nos podcasts, né? Você tem um porto, você tem um aeroporto para chegar, e você tem uma rota previamente estabelecida, mas, sei lá, por questões climáticas, por questões de sabe lá o quê, a gente precisa fazer um certo desvio de rota, mas quando a gente tem claro que a gente tem que chegar, a gente sabe para onde está indo. Então, fica mais fácil manejar, né? Uma coisa é quando eu posso ir para qualquer porto, quando eu posso ir para qualquer aeroporto, e a gente sabe que vai se deparar com limitações de passageiro, com limitações de combustível, existe uma série de coisas que a gente não vai ter condições de calcular se formos assim. Então, essa flexibilidade excessiva pode causar uma instabilidade e vai causar insegurança, inclusive, nas relações humanas. E às vezes a gente pode perceber isso. Como quem lida com pessoas que não se comprometem, sabem disso. Como é inseguro, né? Eu gosto dos temas marciais, você sabe muito bem, mas você imagina, eu sempre gosto de imaginar aquele campo de batalha, né? E a gente tem muitos filmes, se não é o caso de terem vivido experiências como essa, mas temos muitos filmes que mostram isso, né? Aqueles que ofertam a sua força, o seu exército, a sua presença naquele dia e local da hora marcada, e aí quando chega lá um determinado grupo e não encontra aquele outro que comprometeu-se. Qual é a cena disso, né? Normalmente é onde surge o medo, surge a intolerância, a fraqueza, e geralmente sim, pode até ter alguns casos que se superam, mas tem muitos casos que sucumbem, porque justamente você cria uma margem de insegurança. E o compromisso, ele vem para unir as pessoas. Ele vem primeiro para nos unir com a gente mesmo. Você usou bem um termo aí, que é essa ideia moral, né? Quando a gente se compromete com algo, antes de se comprometer com algo ou com alguém, está se comprometendo com a gente. É uma força que surge como um dever moral. Então, por que eu vou manter um compromisso? Porque eu assumi. E junto com isso, vem aquele resultado que eu estou buscando, aquela relação com aquela pessoa, de forma que essa união, né, ela seja favorável a todos. Antes de encerrarmos, Emerson, eu gostaria que você tocasse em um último ponto que é muito importante. Nós falamos sobre isso em alguma menção, mas eu gostaria que você efetivamente falasse mais sobre isso agora em relação aos graus de compromisso, aos graus de comprometimento. É muito interessante porque quando a gente reflete mais a sério a nossa própria vida, em um momento em que a gente está bastante desatento, cometendo os mesmos erros com uma certa frequência, a gente deveria se perguntar profundamente o que está acontecendo conosco e utilizar as melhores ferramentas que a gente tem de vontade, através da disciplina, de atenção, para resolver aquelas questões, para que a gente não passe a vida em vão e sofrendo pelos mesmos erros. Isso é muito importante da gente ter em mente. E ao tomarmos mais consciência, esse compromisso se expande. Exemplo, eu posso ter um compromisso com o meu corpo, cuidando dele, indo para a academia, fazendo com que ele se fortaleça, cuidando da minha energia, tendo uma boa alimentação, cuidando da minha parte emocional, ouvindo boas músicas, tendo boas experiências emocionais através da arte, da cultura, da literatura e, do ponto de vista mental, ler boas obras, ter boas reflexões, ter convicções, tudo isso é um compromisso. E naturalmente que esse compromisso pode se expandir para além de mim mesmo. Ou seja, esses graus de compromisso nos ajudam a entender, cada um na sua medida, qual é a nossa medida.
Eu gostaria que você falasse sobre isso porque nos ajuda a ampliar essas possibilidades e fazer com que a nossa vida tenha cada vez mais compromisso dentro dessa hierarquia de compromissos. Seja o compromisso do sol, que é imenso, seja o compromisso dos deuses, de Deus, da hierarquia de mestres de sabedoria e, por que não, o nosso compromisso humano também. O Sócrates dizia que as virtudes existem independente de quem as viva. Portanto, eu devo viver as virtudes de maneira concreta. Exemplo, eu não vou ver mais aquela pessoa com quem eu me relacionei naquele dia, com quem eu flertei na rua, com quem eu conversei, então eu vou agir de qualquer maneira com ela. Não, eu tenho que agir com ética, com moral, com a virtude da compreensão, da generosidade. A mesma coisa se eu estou em um outro lugar e eu jogo lixo na rua e penso, esse lugar não me pertence, eu não moro aqui. Não, se trata de ser coerente em qualquer lugar que estejamos. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ideias, Emerson. Maravilha. No início do podcast nós falamos sobre instruir-se, né? Sobre investigar, né? Para a gente saber até onde nós podemos nos comprometer também, não só no sentido mínimo, mas também no sentido máximo. Às vezes a gente até se surpreende, né? Que pode se comprometer com coisas muito maiores e até uma quantidade de coisas muito maiores que a gente nem imaginava que era capaz de dar conta, né? Bom, sempre que a gente vai falar de graus, né? Isso impõe, de certa forma, aquela lembrança ao que costumamos dizer que algumas coisas são relativas, né? Então, obviamente, que tentarei dar alguns exemplos que cada um aí vai vendo onde e se encaixa, né? De nenhuma forma queremos impor isso como uma regra para todos. Mas sim, sem nenhuma dúvida, né? A gente pode ter cada um a sua experiência de como tem certos compromissos que a gente dá um valor menor e podemos observar isso. Quantas coisas a gente se compromete e deixa de lado? Isso de forma, para a gente já serve para ter uma referência de que tem coisas que não tem tanta força assim, né? A gente não deveria, em primeiro momento, se comprometer, mas fazemos, né? Então, vou me comprometer em não comer tal coisa. Aí, no dia seguinte, já estou eu lá comendo, né? Então, isso, de certa forma, tem um peso, né? Tem sua importância, mas é um grau que a gente, assim, tirando problemas graves de saúde, né? Mas, assim, se hoje eu me fiz um exercício de não comer um brigadeiro e comi, eu vou mostrar que eu falhei, de certa forma, comigo, mas vamos considerar que é uma falha que não afeta tanto nem a ninguém, nem é com você próprio, né? Agora, a gente tem certos compromissos, vou dar um exemplo bem social, que também gostamos de trazer aqui, a gente conversa muito sobre isso, que é o trânsito, né? É uma forma de sociedade interessante. E às vezes alguns ouvem o podcast no carro, né? Então podem estar passando por essa situação nesse exato momento que está ouvindo. Mas, por exemplo, o sentido do trânsito é fluir, né? Então, quando eu, por exemplo, estou numa via de mão única e eu paro o meu carro por uma questão bem pessoal, né? Para falar com alguém no meio da rua, ou para comprar alguma coisa que me considere interessante e tal. Todo mundo que está atrás de mim vai ter que, de certa forma, esperar, reduzir a velocidade, aquela coisa toda. Bom, eu moro em Salvador, é uma cidade grande, não se compara a São Paulo, que é onde você vive, né? Mas, enfim, você imagina que numa cidade como São Paulo, ou como Salvador, as grandes capitais, né? Rio de Janeiro e por aí vai, que quando uma pessoa, numa faixa de mão única, ela para o carro, às vezes para comprar um mingau, um café, ou para falar com alguém no meio da rua, ela lentifica toda a vida de quem está vindo atrás, né? Então, isso de certa forma, você está ferindo um compromisso social, que é a regra do trânsito de fluir. E que a nível pessoal eu posso até considerar que é rápido, mas a gente também precisaria considerar que tem outras pessoas que estão ali passando naquele momento e que podem simplesmente estar fluindo de uma forma natural para fazer suas obrigações ou também podem estar tentando resolver alguma questão emergencial. Então, nessa hora, o meu compromisso comigo, vamos assim dizer, né, com o meu interesse, com aquilo que me convém naquela hora, ele ultrapassa, de certa forma, os limites. Então, eu posso gerar um nível aí já negativo, né, de comprometimento com a vida dos demais. Então, esses compromissos de esferas sociais,
A gente, querendo ou não, vivemos juntos, né? Então a gente, de certa forma, já está compromissado com essa vida em conjunto. Isso tem um certo grau. Então, quando eu firo uma norma, seja de trânsito ou uma norma de convivência, onde estamos muitas outras pessoas, esse dano ele é muito maior do que aquele do docinho ou do brigadeiro que eu falo comigo. Então, a gente tem que observar que existem certos compromissos a nível pessoal, tem esses compromissos a níveis sociais, que às vezes parecem uma ação pequena, mas que podem gerar aí uma série de problemáticas que a gente nem imagina, né? A gente às vezes nem imagina por conta do nosso grau de consciência baixa. Às vezes é importante pensar que essa consciência de grupo, né, de coletivo, ela precisa ser despertada cada vez mais, tanto que nas aulas de sociopolítica a ideia é justamente aprender a pensar em humanidade, né? E aí a gente pode pegar as referências desses grandes mestres da humanidade, que são aqueles que se comprometeram justamente com a humanidade. A gente fala de um Jesus, a gente fala de um Confúcio, a gente fala de por que não também citar um Platão e tantos outros, que aprenderam a dedicar a sua vida a investigar os limites da realidade, da existência, da moralidade, da espiritualidade, e tudo isso com o objetivo de ofertar aos outros, né? Então, é claro que isso aí já é um compromisso de um nível muito maior. Isso não é algo próprio e exclusivo deles. Isso é algo do ser humano, que é importante que a gente tenha isso em mente, né? Se é do nosso interesse, a gente pode gradualmente aprender a elevar o nosso nível de comprometimento, tanto em altura, ou seja, pensando em quantidades assim, né, por coisas muito maiores, ou também com profundidade, né? Às vezes é uma ação muito pequena, né? Às vezes é uma ação direcionada a uma pessoa, a um bichinho, a uma plantinha, não importa. Mas a profundidade aí vem da consciência da importância que aquilo tem para a vida, né? Em nossas aulas de voluntariado, e a gente sempre lembra disso. Quando a gente faz um gesto, quando eu ajudo qualquer ser da natureza, eu estou ajudando ao cosmos, eu estou ajudando ao universo. Você falou, é claro que a responsabilidade do Sol é muito maior do que a nossa, né? Mas a gente também pode aprender com pequenos seres, com pequenas ações, a reconhecer a importância dessa responsabilidade. Porque é bem engraçado isso. A gente fala isso com muita naturalidade, né? A responsabilidade do Sol. Agora, quantos de nós pensam nisso? A gente reconhece a ação do Sol como uma virtude, né? Para muitos, às vezes, é uma questão mecânica. Está lá, né? Faz e por aí vai. Mas justamente os sábios aprenderam a ler na natureza esses símbolos, né? Aprender com a constância do mar, né? Com a variabilidade dos ventos, com a vontade solar de manter-se, com a justiça, inclusive, né? Que o Sol manda seus raios para cada um na sua medida o tempo todo, né? E aí vamos tendo exemplos simbólicos ou práticos, não importa, mas são significativos para nós, de como um valor ele pode e deve ser mantido. Uma coisa é eu ter um ato de compromisso, uma coisa é eu ter um ato de atenção, uma coisa é eu ter um ato de justiça. Outro é muito diferente de eu ser compromissado, de eu ser atento, de eu ser justo. O ser já tem uma condição de permanência, já tem uma condição de constância. Então, isso é algo que a gente precisa aprender a desenvolver e, sem nenhuma dúvida, tem níveis para fazer isso, né? E a gente pode ir treinando e aprendendo de muitas formas, né? Eu posso ir à casa de alguém e me comprometer, por exemplo, a lavar o copo que eu usei. Parece uma questão pequena, né? Mas assim, nós vivemos numa escola de filosofia, por exemplo, né? E temos muitos alunos, às vezes muitas sedes grandes. Talvez um copo pode parecer pequeno na visão de um, né? Ah, é um compromisso tão pequeno. Mas quando a gente tem 40 alunos, alguém se for lavar 40 copos, é bastante coisa. Agora, se cada um lava o seu, por exemplo, já facilita bastante o processo. E não é algo pequeno. É algo que implica ali uma responsabilidade. É importante que a gente tenha essa referência, né? Pequeno, grande, isso são formas de ver que cada um vai tendo a sua. Mas é aquela ideia de me comprometer com algo e poder manter. E vamos combinar que quando a gente
cumpre, né? Quando a gente realiza essa ação virtuosa, a gente se sente muito bem. A professora Adélia, que você citou, ela costuma dizer de um são orgulho, né? Não aquele orgulho no sentido negativo, mas quando você se sentir feliz, satisfeito, orgulhoso, entusiasmado, porque, poxa, eu dei conta, né? E isso não deveria ser para nós um ato de surpresa, né? Poxa, como eu consegui dar conta. Não, aprender a fazer isso de uma forma, eu vou cumprir, eu vou assumir e vou dar conta. Eu vou assumir e vou dar conta. E aí vão criando estruturas de seres humanos conscientes, estruturas de seres humanos confiáveis, que a gente sabe que pode contar. Eu sei que o compromisso, às vezes, a gente vem aquela ideia que você trouxe no início de perder a liberdade, né? Mas às vezes a gente se afasta disso, né? Tipo, eu não quero me comprometer com nada, com eu sou livre. Tá bom, mas você é livre com o quê? Se não está se vinculando a nada, se não está se vinculando a ninguém, né? Bom, aí cada um tem o direito de refletir sobre, né? Mas o filósofo tem a ideia de que ele pode entregar a sua liberdade, inclusive para cumprir o seu dever. Eu mencionei no início antes da gente começar a gravar, aquele filme do Rei Arthur, que eu trouxe para você em 2004, que é um que tem uma perspectiva um pouco mais histórica, vamos assim dizer, né? Uma tentativa de mostrar um Arthur mais histórico e não muito mítico. E tem uma cena que ilustra um pouco disso, né? Eles têm um certo serviço, vou usar um termo atual, tá? Um serviço militar obrigatório para com Roma de tantos anos, e depois que recebem seu salvo-conduto, tem uma situação no filme de uma guerra, de uma invasão, em que eles não precisariam, vamos assim dizer, mais se comprometer por obrigação. Já não eram mais soldados com um dever imposto a eles de ter que lutar, né? Mas mesmo assim, por Arthur, por seus camaradas, eles escolhem cumprir essa missão. Mas já não mais por uma obrigação, e sim por uma escolha de um dever moral. Parece que no final vai dar a mesma coisa, mas não dá a mesma coisa. Cada um é que sabe, quando sai de manhã da cama porque está com medo de chegar atrasado, se for mais jovem porque vai levar uma chinelada da mãe, senão não perde a prova, ou porque sabe que tem um compromisso, tem um dever e tem todo o entusiasmo de fazer aquilo acontecer. Pode ser que os dois saiam da cama, mas uns por motivos externos e outros por motivos internos. O ser humano, pelo menos como temos aprendido com os grandes mestres de sabedoria, tem que aprender a mover-se. E isso não tira a nossa liberdade de maneira nenhuma, muito pelo contrário. A gente é muito mais livre. Pode ser que quando a gente saia da cama de manhã, ou quando a gente não saia, porque temos preguiça, observe que nossa mente ela justifica um monte. Ah, você dormiu tarde, ou porque daqui a pouco não sei o quê, o dia vai ser assim ou vai ser assado. E aí você vai ficando, postergando aquela saída da cama até que se sinta pressionado, né? Esse sujeito que sai pressionado da cama não gozou de uma certa liberdade de ficar mais 10 minutos, né? Porque tudo isso vai lhe tensionar. E aí vem aquela pressa, vem aquela correria, às vezes um xingamento no trânsito, um desespero se o ônibus passou. Ou seja, olha quanto estresse nós provocamos por uma pseudo-liberdade de 5 minutos. Quando a gente se justifica demais, já podemos ter um alerta aí, né? Normalmente quando a gente faz algo com livre e sã consciência, a gente não precisa explicar muito. Quando a gente tenta ficar se convencendo, aí temos uma margem para refletir. Então, aquele que atrasou 10 minutos na cama, talvez não tenha feito porque podia, ou porque se sentiu livre. É porque era escravo da sua preguiça. Então, é importante pensarmos nisso. Kant fala bastante sobre isso também. Às vezes a gente acha que cumprir com nossos desejos de qualquer maneira, faço o que quero e que eu gosto da minha forma, isso para alguns possa ser sinônimo de liberdade. Para Kant, não. Isso aí é referência daquele que não consegue manejar os seus desejos e instintos e não pode fazer de outra forma. Isso é um ponto interessante. É um pouco duro, mas é interessante de se refletir. Agora, para encerrarmos, Emerson, eu estava relembrando aqui Khalil Gibran, o grande poeta libanês, na sua obra O Profeta, no capítulo em que ele fala sobre a liberdade. É muito importante entender o ponto de vista que ele traz, porque liberdade amplia o grau de compromisso. Do ponto de vista da filosofia, da sabedoria atemporal, quanto mais livre você é por consciência, ou seja, quanto mais coração você desenvolve através das ações conscientes, mais compromisso você vai ter consigo próprio e com a humanidade e com todas as coisas que existem no mundo. Não só no mundo manifestado, aquilo que a gente vê, mas também no mundo invisível, porque existe um outro mundo para além desse que a gente poucas vezes vê. Até o mundo material a gente não enxerga com profundidade. Enfim, o Khalil Gibran vai nos dizer o seguinte:
Sereis realmente livres não quando os vossos dias estiverem livres de preocupações ou as vossas noites isentas da necessidade e de pesar, mas quando estas coisas assolarem as vossas vidas e, apesar disso, vos elevardes acima delas, nus e libertos. Em suma, quanto mais provas tivermos, mais momentos duros, o que ele nos indica, o que ele nos incita, é que devemos, apesar de tudo isso, estarmos bem internamente, estarmos fortes internamente para enfrentar bem cada uma dessas provas. Todos nós temos provas, qualquer um de nós. A grande questão consiste em como nós encaramos essas provas. De maneira dura, de maneira fria, indiferente, ou com inteligência, com entusiasmo, com alegria, com bom ânimo, com valor. Isso tudo está na nossa esfera. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, com a sua mensagem final, para encerrarmos então a nossa conversa de hoje. Bom, essa liberdade de poder se comprometer consigo, né, na melhor expressão de si próprio, a gente poder se empenhar para realizar o que é o ser humano de fato. Penso que Khalil Gibran tinha isso muito em conta, né? Desvendar esses mistérios da natureza e da humanidade devem nos acompanhar em tudo aquilo que a gente faz, né? E essa deveria ser a nossa maior expressão de liberdade, né? A gente não devia se autorizar, pelo menos, se é que posso pensar assim e falar para todos, a gente não deveria se autorizar a ser tratado de qualquer maneira e a tratar outros de qualquer maneira. Isso faz parte da nossa moral, né, como ser humano. Então, ser livre o suficiente das minhas paixões, ser livre dos meus descontroles, ter a capacidade de manejar isso para, a cada situação, independente dela seja dura ou leve, que a gente possa expressar aquilo que um ser humano tem de fato, como vontade, como amor, como inteligência, como forças de sua própria natureza. Todo mundo é capaz de reagir às situações da vida. Isso os animais também fazem. Reagem ao clima, reagem aos caçadores, reagem a tudo. Nós somos seres humanos. Alguns, claro, né, como se coloca aí, pertencente ao reino animal, mas tudo bem, não tem problema. Desde que a gente se lembre que nós pertencemos a um grupo que tem consciência, que tem dignidade, que tem força para escolher, inclusive, quando não agir, se aquela ação for causar algum dano. Eu gosto bastante do Hobbit, todos nós gostamos aí, pelo menos entre nós aqui, a gente sabe que comentamos muitos exemplos dessa obra. E Gandalf no filme do Hobbit, ele fala quando ele entrega a espada, acho que é a ferroada, né, a do Bilbo, né, que quando ele entrega a espada ele fala: a coragem não está nem sempre está em quando tirar uma vida, né, mas em quando saber poupar uma, né. Às vezes até eu tenho um poder, né, eu tenho a força, eu tenho as condições para tal, porém naquele momento a minha liberdade vai não simplesmente dar vazão a isso, mas a poder conter um pouco desse potencial, dessa força. Então esse manejo, né, é o que eu penso que nos coloca dentro dessa reflexão com Khalil Gibran, acima dessas nuvens que passam na nossa personalidade, na nossa psique, na nossa mente, e que a gente possa encontrar de fato um certo centro de estabilidade, né? Esse céu de brigadeiro, né? Esse lugar onde o sol brilha constantemente. E o compromisso é um entre tantos valores que nos levam a esse exercício, né? A esse exercício de liberdade, a esse exercício de força interior para nos mantermos firmes, para saber inclusive resistir. Resistência também é um valor. E eu não falo resistência como um sofrimento, eu falo resistência como resistência. Mais uma vez, citando exemplos de grandes heróis e grandes guerreiros, né, que fincavam seus escudos, suas espadas e diziam ao inimigo: daqui não passarão. E sabiam resistir, né? Como os velhos 300 e tantos outros. Daqui não vai passar. Ou seja, a resistência na sua condição mais plena, né? E faziam isso com liberdade, com comprometimento. E geralmente
a gente vai observar, como você mencionou, perguntou a níveis há pouco, né? Que quando a gente se compromete com outros, a gente tem muito mais força. Isso é inegável, isso já é sabido. Talvez a gente não tenha dados científicos para medir isso, né? Mas a gente tem exemplos vivos, né? O que é uma mãe se doando para um filho, o que aqueles que se doam ou se doaram por uma cidade, o esforço do voluntariado que a gente tanto desenvolve na escola e aplicamos na prática em muitos momentos nas ações, tanto dentro das escolas quanto sobretudo fora das escolas. E todos que experienciam isso conosco sempre têm um relato de que, poxa, eu me sinto muito melhor, hoje eu aprendi bastante. Ou seja, essa força que se coloca contra nossos comodismos, né? A gente podia estar numa outra condição, mas está ali se entregando para alguém, para algo que a gente considere, se não maior do que nós, mas que está externo, né? Está fora da gente. Ou seja, eu não sou o centro da situação, né? Eu estou buscando colocar outras pessoas, outras ideias acima da minha própria personalidade. E esse é um nível de comprometimento que eu penso que Khalil Gibran traz, e inclusive traz não só nesse trecho, mas na sua obra, né? Uma obra muito bonita, muito bacana, sem nenhuma dúvida expressa ideias daquele que alcança um certo grau de amor pelos seus companheiros, né? Deixa esse registro histórico para que a gente possa sempre ouvir, ler e, por que não, se engrandecer, né? Com essas palavras, essas ideias tão bonitas. E penso que o compromisso é uma força que pode nos levar a isso, quando a gente aprende a se comprometer com algo que não é só exclusivo para nós. Não precisa excluir a gente, é importante deixar claro. Uma virtude não exclui aquele que está atuando com ela, mas ela inclui a possibilidade de ter outros se beneficiando dessa força que a gente pode compartilhar. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast de hoje. Novamente lhe agradeço a presença, Emerson, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Richard Strauss e chama-se Das Tanzlied.